Alô, queridos, tudo bem? A paz para todos, boa noite, que Deus abençoe poderosamente. Mais um Tadel aí online, e eu quero, assim, tratar de umas coisas que é importante durante essa pandemia. Eu até fico, na verdade, eu estou pouco vendo esse negócio de televisão, jornais, porque a gente liga a TV, se bota no jornal, é pandemia e coronavírus e não sei o quê, e agora parece que no meu online, quando a gente começa, eu estou falando desse tal de pandemia. Mas infelizmente é uma coisa muito triste, essas coisas que estão acontecendo, e a gente tem que orar, né, pessoal? Tem falado sobre a importância de estarmos orando, lendo a palavra, buscando a Deus, enquanto se pode achar. Então devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, orando sempre. Agora, orando e não esquecendo, e não podemos deixar para trás também a questão das nossas células, né? A gente sabe que nós temos algumas células que reúnem presencial, que está se reunindo presencial, e tem muitas células que são online. E nesse momento nós devemos estar atentos para aquilo que está acontecendo nesses dias. Devemos ter cuidado de como realmente nossas células estão sendo assistidas. Você que é líder, vocês líderes, devem estar fazendo um acompanhamento online, onde você pode falar, a gente já tem falado sobre isso. Ô querido, como é que está a sua família, a sua casa, a sua vida? Você está orando, está buscando a Deus, como é que está a sua situação aí? Enfim, a gente deve estar se preocupando em todos os aspectos, tanto espiritualmente como naturalmente. E naturalmente a gente fala em relação às necessidades, porque a igreja também, ela tem que olhar para o lado das necessidades do povo, né? E assistir o povo, assistir às necessidades do povo. Na medida que nós todos estivermos realmente olhando dessa forma, nós vamos estar cuidando do corpo de Cristo. Nós vamos estar cuidando do corpo, da alma e do espírito, que é muito importante. Então, é muito importante que você entenda isso. Amém, querido? Então, é muito importante que você não deixe de estar orando, buscando a Deus. Bom, uma palavra que eu quero ministrar nessa noite, para nós, o título dessa mensagem é o poder de ligar e desligar. Interessante que eu estava assim incomodado, orando, buscando e falando com Deus. Deus, por que será ligar, desligar? O que Deus está querendo falar com a gente sobre isso? Interessante, isso fala também de oração, e Deus falou claramente: o poder de ligar e desligar é oração, é através da oração. Agora, veja bem aqui, as chaves para ligar ou desligar é oração, pois é através dela que entramos em contato direto com Deus. E se estamos em oração, estaremos ligados ao céu, estaremos ligando ao céu o que pedimos. Bom, uma vez mais vos asseguro, para Mateus 18, 19 diz aqui: uma vez mais vos asseguro, que se 2 dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem,
isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Então olha só que Mateus 18, 19 diz. Se, uma vez que, Jesus diz, uma vez que eu lhe asseguro, se dois concordarem a respeito de qualquer coisa, então o meu Pai que está no céu, o nosso Deus, ele vai nos atender. Ou seja, quando nós estamos em oração, estamos orando, principalmente quando a gente fala a importância de orar, a importância de buscar a Deus e a importância de estarmos ligando nos céus as nossas necessidades, não só as nossas necessidades, mas principalmente as necessidades que nós temos visto agora, da igreja, em relação ao nosso irmão, em relação às famílias, muitas necessidades, principalmente em relação às enfermidades. Marcos 11, 23, diz o seguinte: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crerdes, receber e tê-las-á. E todas as coisas que nós pedirmos, nós devemos crer que nós vamos receber. Outra coisa, João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, olha só, eu coloquei essas passagens bíblicas, porque quando eu estava falando sobre ligar e desligar, essa questão de quando nós entramos em oração, é o momento que a gente está se ligando, eu estou ligando aquele pedido a Deus, aquilo eu estou falando, oh Deus, Senhor, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, eu quero apresentar essa situação, eu quero ligar agora aos céus. É interessante isso. E isso é importante porque a igreja tem uma promessa, Deus nos deu uma promessa. Olha só, as Escrituras declaram que Jesus nos deu o poder de ligar e desligar, referindo-se também, referindo-se a Satanás e seus demônios, seus soldados, seus grupos de soldados. O contexto dessa promessa está em conexão com uma declaração de Pedro a respeito de Jesus. Diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e no plural, olha, está no plural, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui é interessante, Deus estava falando, Jesus declarando, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E eu fiquei pensando, mas o que são essas portas do inferno? Quem são as portas do inferno? Quem é que não pode prevalecer? Não vão prevalecer. As portas do inferno não podem prevalecer. Então veio no meu coração claramente sobre o pecado. O pecado não vai prevalecer contra a nossa vida. Não pode, o diabo, seus demônios, as artimanhas de Satanás, não vão prevalecer. Porque se a igreja de Deus, se nós estivermos ligados em oração com o Senhor, com certeza não tem como Satanás
prevalecer. Não tem como o diabo prevalecer contra a igreja do Senhor. Ele diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele diz assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Agora, veja bem, dar-te-ei as chaves, no plural, dos reinos dos céus. O céu não tem só uma porta não, tem muitas portas. Porque as chaves, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Agora, o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Mateus 16, 18 e 19. Então, que coisa tremenda. Então, o Senhor estava falando para Pedro, né? Dar-te-ei as chaves dos céus. E, ao mesmo tempo, ele está falando, eu estou te dando a autoridade de você ligar e desligar. Para que você não tenha somente conhecimento, mas sobretudo E como? E como pode isso? E como pode isso? De que é interessante que quando o Senhor está falando assim, dar-te-ei as chaves dos reinos dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Está entendendo? E o que significa isso? Deus nos deu o poder e a autoridade de ligar e desligar através da oração. A interpretação dessa passagem, ela tem sido controvertida, mas ela faz sentido desde que a pessoa acredite no poder do cristão e na sua autoridade sobre os demônios, sobre os espíritos demoníacos. Então ontem a gente estava orando lá e tal, aí a Lígia estava orando, uma pessoa ficou endemoniada. Aliás, não estava endemoniada. Minha esposa falou, ora, eu falei assim, não, ora você, que você tem autoridade também. No momento que ela orou, no mesmo instante a pessoa manifestou, lá do outro lado, por telefone, o negócio foi uma guerra terrível. Ela estava orando e estava ordenando a Satanás, aquele demônio, que soltasse aquelas vidas, aquelas pessoas. Então Deus deu essa autoridade para a igreja. Nós temos essa autoridade. Agora, o que é importante, que todo cristão tem essa autoridade de repreender os demônios em nome de Jesus. Então, quando você começa a orar, quando ela começou a orar, imediatamente ela ligou no céu, a oração chegou no céu, chegou até o Senhor, e o Senhor fez o quê? Detonou os demônios, mandou embora o demônio. O demônio foi envergonhado em nome de Jesus. Qual é o contexto imediato da autoridade de ligar e desligar? A frase procedente e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto é, contra a igreja. Em outras palavras, a igreja tem toda a autoridade sobre as portas do inferno. Assim, a igreja é militante, nada pode pará-la, nem as forças de Satanás. Olha aí, nada pode nos parar, nem a força de Satanás. Então, por isso que a gente vê, por quê? O que aconteceu, irmão? O que está acontecendo? Eu estou desanimado. Eu estou desanimada. Eu quero largar a célula. Eu quero... Então pode ver que uma coisa tão diabólica, toda vez que alguém está desanimado, a primeira coisa que ela quer é largar a célula, é não discipular,
é não ir atrás das pessoas. A primeira coisa que ela começa a largar é a obra de Deus. E o perigo está de que essa pessoa pode largar até o reino de Deus, a casa de Deus. E você pode ver, a maioria das pessoas que largam as células, quer largar a igreja, o reino de Deus, não quer se comprometer com alguma atividade dentro da igreja em relação a liderar alguma coisa, infelizmente, acontece que são artimanhas do diabo. É guerra, o diabo está aí. Quando o inimigo ele começa a se levantar contra alguém na casa de Deus, o projeto e o propósito dele é atingir a igreja. Por isso que diz, as portas do inferno não podem prevalecer e não vão prevalecer contra a igreja. Por isso que a gente tem que crer na palavra. Mas pastor, então por que essas pessoas estão largando às vezes as células, às vezes estão dizendo, eu estou desanimado? Por quê? Porque também a Bíblia diz que a gente deve vigiar. A gente deve orar e vigiar. Orar e vigiar. Por quê? Nós estamos numa guerra espiritual. Pessoal, preste bem atenção. Quando a gente se converte, aceitei Jesus como Salvador, glória a Deus, aleluia, não vai vir mais problema. É claro que vem problema, lutas. E agora que você tem que guardar a casa. Você tem que guardar a casa. Entendeu? Você tem que determinar no seu coração a buscar Deus, a ter uma atitude de estar buscando a Deus, de orando. É igual você tem que comer feijão todo dia, almoçar, jantar, e você tem que trabalhar, né? Trabalhar, eu estou falando em relação ao reino de Deus, você tem que determinar que determinar no teu coração e, sabe, queridos, determine no seu coração, eu determino buscar a Deus, não importa as lutas, as dificuldades, o desânimo. Quer ver uma coisa? Você está desanimado? Começa a buscar a Deus, começa a orar. Agora não é aquela oração, Senhor, olha, sabe, eu estou desanimado e tal. Começa, liga logo do céu, desliga do inimigo. Poder de ligar e desligar, poder de ligar e desligar. Desliga agora todo desânimo, espírito de desânimo, sai da minha casa, sai da minha família, sai do meu marido, sai da minha esposa, sai do meu filho. Demônios, quando você sentir que o inimigo está começando a atacar a tua casa, a tua família, as tuas filhas estão desanimadas, as pessoas estão começando a ficar desanimadas, meu irmão, presta atenção, desliga tudo que Satanás está tentando se levantar contra a tua casa, a tua família. Você tem essa autoridade e liga a tua casa, os teus filhos, teu marido ao céu. Liga, Jesus nos deu esse poder de ligar e desligar. Agora, se você não desligar, a coisa vai continuar feia e o projeto do inimigo é destruir a sua vida. Por isso, o poder de ligar e desligar, né? Está em nossa atitude, em nossas mãos, né? Então, o poder de ligar e desligar, Satanás está descrito com as chaves do reino do céu. Preste bem atenção. Se você não desligar, você pode perder as chaves do reino do céu. Já pensou? Então, seja decisivo, seja determinado. Entendeu? É importante que nós tenhamos no nosso coração, nós tenhamos essa atitude. Não é ficar cochilando espiritualmente. Já viu o cochilinho espiritual? Cuidado com o cochilinho espiritualmente. Você sabe que alguém que vai dirigir um carro, né? Vai lá na estrada, ele está ali.
Se ele der um cochilinho, o que vai acontecer? Pode bater de frente de outro carro e ter um acidente feio. Olha aqui, Romanos 5,17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Entende? Então, querido, a nossa vida se resume assim: Jesus Cristo. Por meio de um entrou a ofensa, quem? Adão. Assim como a ofensa, o pecado veio por Adão, assim o pecado foi através de Cristo, nós somos justificados. E aí, uma vez que nós somos justificados, nós não devemos estarmos cochilando, devemos estar vigiando, sempre vigiando, o tempo todo. O tempo todo. Os cristãos têm de acordar e reconhecer que tem muito mais autoridade do que imagina. Não é mais a questão de uma oração em que clamamos: ó Deus, faça o favor de vir fazer alguma coisa com o horrível diabo que está me aborrecendo. Nessa questão, é questão de você exercer a sua autoridade que foi dada por Cristo. Jesus disse: eis que eu vos dou a autoridade para pisar de serpente e escorpiões. Você está entendendo? Interessante que quando o povo de Israel atravessava o deserto, houve um momento que o povo estava em rebeldia. O povo era muito rebelde no deserto. Aí sabe o que aconteceu? Deus permitiu que as serpentes picassem o povo. E o povo morria picado pelas serpentes, pelo veneno das serpentes, lá no deserto. E naquele momento o povo estava morrendo por causa da rebeldia, pelo veneno da serpente. O que Deus fez? O povo começou a clamar ao Senhor. E quando o povo começou a clamar, foi aí quando Deus permitiu que Moisés fizesse uma serpente de bronze, né? E levantasse no deserto. E todo aquele que olhasse para a serpente, se fosse picado pela serpente, seria curado. Significa, meu querido, minha querida, se a serpente está picando você, se a serpente está jogando seu veneno, todo o seu veneno no seu coração, na sua vida, seja o que for, olhe para Jesus, olhe para a cruz. Isso é uma figura do deserto, era uma figura do tempo de hoje. Olhe para Jesus. Ele, quando você olha para ele, toda a picada da serpente, todo o veneno não vai ter nenhum efeito sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus te purifica e te cura de todo o pecado. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos fortaleça, que o Senhor derrame graça sobre ti, que o Senhor te dê autoridade agora para pisar de serpentes e escorpiões, que o Senhor levante agora a sua vida, a sua casa, que o Senhor te fortaleça nesta noite. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.